Essa tarefa aqui, eu comprei na internet. E ela diz o seguinte: reproduza a imagem abaixo sem o uso de régua. E é uma tarefa para trabalhar com crianças que têm algum comprometimento. Então, aqui nós temos, né, as figuras geométricas sobrepostas e é para fazer o mesmo desenho embaixo. Acredito que algumas crianças com deficiência intelectual, ou até a maioria do leve, do moderado, vão fazer isso aqui em menos de 5 minutos. Aí eu pergunto para você, quais foram as funções cognitivas que ela utilizou? Ou ela usou só a percepção para pegar daqui e botar para cá? É uma, ponto de interrogação para vocês. Eu vou disponibilizar essa atividade aqui para você. O link vai estar abaixo desse vídeo. Você baixa essa atividade e tente aplicar com uma criança que você tiver em casa, pode ser com deficiência ou sem deficiência, mediando como eu vou fazer aqui o passo a passo, ok? Vamos combinar. E depois você me diz como foi essa experiência. Aguardem. Vamos lá então, vamos mediar essa página. A atividade é reproduza a imagem sem usar régua. A imagem, para o mediador, essa imagem é apenas um pretexto. Por quê? Porque eu não quero só que ela reproduza de cima a embaixo. Eu quero que ela pense sobre essa imagem e transcenda essa imagem para um outro contexto. E é isso que eu vou mediar aqui. Então, hoje, aí assim, essa tarefa aqui eu vou aplicar com uma aluna que eu tenho. Então, essa aluna, ela não respeita regras, certo? Ela não respeita os acordos, não respeita a regra. Ela faz as coisas de qualquer jeito, tem impulsividade, briga com seus colegas, né? O diagnóstico está vindo muito parecido assim com TOD. Então, eu peguei essa tarefa para mediar. Então, vamos lá. Aí eu falo para a criança, porque o mediador ele tem que deixar claro para a criança a sua intencionalidade. Então eu digo, olha, hoje o nosso encontro, nós vamos trabalhar regras e planos. O que você acha? Ali eu já vou saber se ela é recíproca a receber essa informação, a trabalhar comigo. Quais são as operações mentais que eu separei para exigir dessa criança? Ela precisa identificar, analisar e fazer síntese. Vamos voltar lá para a imagem. Ela vai analisar quais são as imagens, ela vai identificar cada uma e fazer síntese. Porque aqui a imagem está sobreposta. Então, ela vai, é como se ela tirasse dessa imagem, uma imagem só, uma figura geométrica, a outra e os dois círculos. Separasse para analisar e depois juntasse como um todo. Aí é sempre a mesma pergunta, né? Você já tem que marcar aí no seu caderno. Toda mediação que eu mostro aqui, eu faço isso. Observe a imagem. A criança tem que observar a imagem. E aí eu sempre digo também, o lema, né? É 1 minuto, deixe-me pensar. Esse é o tempo que a criança tem para analisar aquela tarefa. Eu ainda não disse para ela o que ela tem que fazer. Eu só pedi para analisar a imagem. Ou analisar o que tem na folha. Como ela não sabe ler ainda, que ela ainda está no primeiro ano, o que acontece? Ela não vai ler o enunciado, mas ela vai saber que ali no enunciado tem alguma coisa que diz o que tem que ser feito. Mas ela ainda não sabe ler. Então, provavelmente, ela vai me dizer que tem letras, que deve ter alguma coisa escrita, que deve ter ali dizendo que é para fazer alguma coisa, e que tem as imagens, né, do bloco lógico, parecida com o bloco lógico, ou que tem figuras geométricas, isso tudo ela vai dizer. Quando ela dá essas informações para mim, eu tenho a zona de desenvolvimento real. Descreva o que você vê. Quando eu uso descreva, eu quero agora que ela me detalhe. Ela vai detalhar, olha, aqui tem um triângulo. E aí eu posso perguntar, como é que é esse triângulo? Tem 3 pontinhas.
E essa outra figura geométrica? E essa outra? E essa outra? Eu posso explorar esse momento aqui. Antes de começar a tarefa, o que devemos saber? Porque eu quero que ela controle a impulsividade. Porque assim, quando a professora começa a escrever no quadro, separe. A criança já diz, já sei o que é, separar sílabas, separar sílabas. E às vezes não é separar sílabas. Depende. Então tem criança que é impossível, a professora mal escreve no quadro, ela já quer dar as respostas, sem pensar. Porque o impulsivo, a criança com impulsividade, ela vai só no perceptivo. Ela não pensa sobre. Ela não antecipa as suas ações. Ela só vai no perceptivo. Então aqui eu quero que ela controle a sua percepção e comece a pensar. Por isso que eu pedi para descrever. Que descrever ela já vai pegar as partes, os detalhes. Antes de começar a tarefa, que eu devo saber, tá? Isso eu falei. O que você sabe sobre essa tarefa? Ela tem 2 respostas para me dar. Nada. Ela pode dizer, eu não sei nada dessa tarefa. Aí eu vou dizer para ela, então nós vamos aprender, eu vou falar para você o que a gente vai fazer nessa tarefa, tal. Mas se ela me der uma resposta, seja qualquer resposta, eu vou dizer o que isso significa. Quando eu falo isso, o que isso significa, eu vou de novo nos detalhes. Eu quero que ela pense sobre o que ela falou. Eu quero que ela me descreva exatamente o que ela está me dizendo. Porque para a sinapse, se a criança já sabe aquelas figuras geométricas, não tem novidade. Não tem novidade. A novidade é a pergunta que eu fiz. Que a sinapse está lá dentro da cabeça dizendo, o que essa doida está perguntando agora que eu não tenho resposta? Então, o que temos para fazer? Que é outra pergunta. O que te dá essa informação? Ela disse, não, tem uma coisa aqui, vamos pegar a imagem. Aqui, tá aqui a imagem aqui, ó. Ela vai receber essa imagem. Então, ela vai dizer, olha, eu acho que é para desenhar o que tem em cima e embaixo. Por que ela faz isso? Porque várias vezes ela já fez isso na educação infantil. Que se dava um modelo em cima para copiar igual embaixo. Era letra, era desenhos, não é? Então, não tem novidade aqui. Não tem novidade. Não vai agregar nada. A novidade é quando eu começo fazer as perguntas para ela. Daí essa pergunta aqui, ó, o que te dá essa informação? Ela vai dizer, não, porque eu já fiz isso. Estou fazendo ela pensar. Não, eu já fiz isso quando eu estava lá na sala da fulana, porque tinha um quadro embaixo e outro em cima. Daí o de cima dava uma letra e a gente tinha que escrever a letra embaixo. Isso é um indício. Ela conseguiu identificar um indício. Então, se você... você já fez isso antes? Então, posso perguntar para ela também. Você já fez isso antes? Se ela disser que sim, eu peço para ela me contar como foi. E se não, então é uma novidade. Se é novidade, o que pode acontecer? Quando a gente recebe uma novidade, uma tarefa diferente, o que pode acontecer? Vou fazer a criança pensar. E uma das coisas é você ter dificuldade ou errar, porque você não sabe exatamente o que é para ser feito. Mas vamos tentar. O que você gostaria que acontecesse? Porque assim, a criança que tem impulsividade, ela tem desatenção, né? Não se concentra. E o que acontece? Ela erra muito. Não porque não sabe, mas porque fez de forma impulsiva. E aí essas perguntas vão fazer ela se concentrar. E agora essa pergunta aqui é muito importante, porque assim, ó, o que você gostaria que acontecesse? Você queria errar ou você queria acertar? E ela vai falar para a gente, né? Não, eu quero acertar. Não, então para acertar nós vamos ter que fazer um plano, né? De onde começa, onde termina. Por quê? Aqui eu estou mexendo com a questão da competência. Eu já falei em outros vídeos para vocês sobre 3 critérios universais, que é intencionalidade e reciprocidade. Quando eu falo para a criança o que eu vou fazer com ela e ela se sente atraída para participar da atividade, o significado e as transcendências. Agora eu estou falando de um outro critério que se chama competência. Aí, se a criança diz, não, porque eu tenho medo de errar, porque quando eu fico errando as professoras brigam comigo, os meus alunos ficam rindo de mim.
Então, eu trabalho com esse mantra, que é uma ferramenta biointeligente, que é um recado que eu mando para o meu cérebro, para as minhas sinapses lá, dizendo que eu sou inteligente e sou capaz, é uma afirmação, e joga uma pergunta para a sinapse. É assim, e o que mais é possível? Aqui é um ponto de interrogação. E o que mais é possível? Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível? Eu recomendo que você escreva isso, coloque na sua sala de aula e repita isso todos os dias com os teus alunos. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível? É um mantra. Eu trabalho numa escola que nós temos essa frase escrita em todas as salas de aula. Todas. Porque o nosso cérebro, todas as informações que chegam como verdades, ele aceita. Ele não vai dizer assim, não, eu estou num corpo de uma criança deficiente, então essa informação que está chegando não é verdadeira. Ele não tem isso. Ele vai aceitar como verdadeira. E as sinapses, elas vão dar conta disso, entendeu? Opa, esse cara é inteligente, ele é capaz. A emoção tá ali junto. Então não esqueçam. Olha, preciosidade, hein? Botar esse mantra na sua sala de aula. Vamos continuar. Quais são os seus sentimentos agora? Porque eu faço a criança lembrar do nosso mantra nos atendimentos. Quais são os seus sentimentos agora? Eu quero trabalhar a emoção e a competência dela. O que você fará primeiro para fazer a tarefa? Lembra? O nosso objetivo aqui é trabalhar regras e fazer um plano. Para controlar, né, a impulsividade. Se eu tenho um plano, eu tenho que seguir o plano. O plano é feito com regras. Primeiro eu faço isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então eu estou forçando de forma abstrata e de forma concreta essa modificação do comportamento. O que você vai fazer primeiro? Então eu vou para o quadro e coloco. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. A criança vai dizendo e você vai elencando. Isso é um plano? Aí a gente marcou no quadro plano. Como você sabe que isso vai funcionar? O que eu estou fazendo? Que a criança antecipe os seus atos. Ela fez um plano, mas nem todo plano pode ser que dê certo. Então eu peço para ela imaginar, né? Com o plano, você está pronto para fazer a tarefa? Então me conte como é que nós vamos fazer essa tarefa. Eu estou pedindo, fizemos várias análises e agora eu peço uma síntese. Vamos retomar o plano, porque às vezes nessa síntese ela pode ter pulado alguma etapa. Então a gente retoma o plano. Mas o plano a gente fez isso, 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 isso. Então vamos seguir, porque a criança ela tem que ter clareza das suas decisões. Como você pensa em fazer? Começar de onde? Aqui, a função cognitiva da entrada, eu quero saber se está clara e precisa a informação, para garantir que ela vá acertar essa tarefa. Porque no final, a gente geralmente elogia, olha como você é capaz, viu como você é inteligente, viu como foi fácil com a minha ajuda, viu que você conseguiu sozinha. Há algo na página que podemos considerar importante? Também é uma pergunta. Aí a gente dá a tarefa em si, né? Agora vai fazer a tarefa a partir do plano. Aí se você vê que a criança está cometendo alguns erros ou não está ainda claro o plano, você retoma. Imagine você seguindo o plano, as regras. Imagine você. E essa pergunta aqui, ela pode ocorrer se a criança não está levando em conta o plano ou depois da tarefa feita. Ela fez a tarefa, fez o plano, respeitou as regras, a tarefa teve bom êxito, terminou a tarefa e aí você vai pensar de novo com ela. Imagine você seguindo as regras do plano. Imagine. Então, eu estou saindo do plano material e indo para o plano do abstrato. E agora? Se você não seguisse o plano, como seria? Estou antecipando e gerando nessa criança a necessidade de ter um plano das suas ações. Aqui, é a função cognitiva de elaboração. Exercitar conduta comparativa, se ela usar o plano e se ela não usar o plano. Traçar estratégias. Conduta planejada, porque a gente tem um plano, então ela tem que seguir o plano.
Estabelecer relações virtuais, quando eu peço para ela imaginar ela seguindo o plano e ela não seguindo o plano. Vamos pegar o plano. Então, o plano é o seguinte, o plano que foi elaborado, né? Esse aqui é hipotético, tá? Mas eu imagino que deve ser assim. Lá com a minha aluna, porque eu não apliquei ainda toda essa mediação. Começar, faltou um C cedilha. Começar pela figura maior, usar o modelo de sobreposição, numerar as figuras e depois desenhar. Então, eu não posso desenhar de qualquer jeito. Tem um plano. Então, primeiro, começar pela figura maior, usar sempre o modelo, olha só, a figura maior. Aí nós vamos discutir qual a figura maior, que pode ser o triângulo, pode ser o hexágono. Então, vamos decidir com a criança. E para que ela não se confunda qual é a figura maior, eu ainda vou numerar as figuras. A gente numera por aquela que ela vai começar primeiro. Então, a grande vai ser o número 1. E depois sim que ela vai desenhar. Então, aqui, com essas regras, a gente vai trabalhar a função cognitiva de saída. Então, ela vai ter clareza do que é para fazer, já sabe tudo que tem aqui, já identificou, classificou, diferenciou, analisou, fez síntese, que é a elaboração, e agora é na hora de sair, de fazer a tarefa. Então, na hora de fazer a tarefa, imagina todo esse processo feito, olha o quanto de porcentagem eu estou garantindo que ela acerte a tarefa. Muito, muito. Aí, aqui a gente tem assim, ó, na saída. Na saída ocorre que a criança que tem impulsividade, ela fazer rápido de qualquer jeito. Com esse processo, eu estou garantindo conduta controlada, não impulsiva, e projeção de relações virtuais. Aqui, antes, é estabelecer relações virtuais. E aqui é projetar antes de fazer. Vamos para frente. Depois de toda a tarefa feita, toda essa nossa discussão, aí você pode continuar conversando. Qual o nome que podemos dar ao desenho? Quantas partes tem o desenho? Quais figuras aparecem no desenho? Sabes nomear? Círculo, triângulo, hexágono, retângulo. Podemos comparar cada um deles. Isso também são funções de saída, porque é o uso dos instrumentos verbais adequados. Foi importante seguir regras? Como as regras e o plano podem nos ajudar? Por que as regras são importantes? Você conhece alguma regra? Você gosta de seguir regras? Se não seguir, o que pode ocorrer? Qual o seu plano, então? Tudo isso aqui que eu estou fazendo? Gerando necessidade. Então, gente, vejam que mediar é a arte de fazer perguntas. Perguntas que vão instigar as sinapses, acelerar as sinapses, para que elas possam, então, buscar conexões entre os dois hemisférios. Então, é isso aí. Gostaram? Coloquem aí embaixo a sua opinião nesse vídeo, as suas dúvidas, eu vou responder a todo mundo. Quer saber mais? Então, vamos fazer o seguinte, vou dar um desafio para vocês hoje. Baixem essa imagem e tente aplicar com uma criança. Se o professor ainda não está trabalhando, pode ser com o seu filho em casa, pode ser com um sobrinho. Aplique com todas essas perguntas que você anotou e me conte como foi. Certo? Que quem sabe eu não faço uma mentoria com você ao vivo qualquer dia desse. Certo? Mas tenta aplicar. Faça a diferença. Não podemos pensar que a inclusão é só esse momento de felicidade da criança na escola e bem-estar. Não. A felicidade e o bem-estar da criança com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem é ativado quando ela aprende. Porque a função da escola é ensinar. Então, se você quer fazer a diferença, faça já. Aprenda a mediar e seja a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.